Olá! Nesse vídeo eu vou te contar um pedaço, um resumo da minha história, de como eu saí de aluna tímida a apresentadora profissional, ganhando quase 10 vezes mais que a maioria dos profissionais da minha área. Essas 3 dicas que eu vou te passar agora mudaram a minha forma de enxergar apresentações em público. Bom, eu sou a Verusca e eu te ajudo a quebrar as barreiras da sua mente que te impedem de fazer apresentações presenciais de impacto, independente de dom, talento ou timidez. Vamos lá? Bom, sobre a minha jornada. Se você se considera tímida, eu posso dizer que eu era um pouco assim como você. Eu era uma aluna com muita dificuldade de palestrar, apresentar um trabalho, até um simples trabalho de faculdade. Eu fazia uma faculdade de licenciatura e sem ideia ou noção de como superar o meu trabalho, o meu problema de apresentar em público. Eu vou dividir essa minha história em alguns rounds. Vamos ao primeiro round. No primeiro ano da faculdade, eu tinha diversas disciplinas. E como eu estava fazendo licenciatura em biologia, obviamente, eu precisaria fazer diversos trabalhos em formato de apresentação. E aí vai. Essas apresentações poderiam ser para colegas, entre as turmas de licenciatura, para professores. Bom, era um dado óbvio que eu precisaria falar em público. Não era para mim. Não sei você, mas eu tinha um medo absurdo de falar besteira, de que as pessoas estivessem me escutando, soubessem mais do que eu. Entre as 1000 frases que ficavam assim na minha cabeça me atormentando, essas eram algumas delas. Aí chegou numa determinada aula de biologia, eu precisei apresentar um trabalho sobre aves de rapina, jamais vou esquecer. Eu cheguei a passar mal no dia da apresentação do trabalho. Eu não pude terminar minha apresentação. O professor solicitou que eu sentasse e, claro, a minha nota foi tão pequena quanto a minha presença de palco. Enfim, no decorrer daquele ano, eu ainda apostava na estratégia de decorar. Eu decorava a fala, eu decorava os dados, eu decorava o assunto, enfim. Eu achava que eu decorando tudo, eu apresentaria um bom trabalho. Adivinha? Lê do engano. Aquele primeiro ano não foi o ano que eu mais me orgulhei. Mas no segundo ano eu tive uma professora, seu nome era Solange. E ela me desafiou. Ela percebeu, imagino eu, o meu pânico, o meu suador, as pernas tremendo, o nervosismo, branco, tudo que me dava, tudo junto, às vezes, em uma apresentação. E numa apresentação inicial que ela me passou, eu tenho certeza que foi aquele dia que ela viu isso. Hoje, vendo bem, ela queria corrigir o meu erro, sem me dizer diretamente qual era. E foi então que ela solicitou um trabalho muito simples, mas muito desafiador. Eu tive que apresentar um trabalho sobre o filme O Rei Leão. Sabe aquele da Disney? Então, eu me deparei com a situação que eu não poderia decorar, eu não poderia contar o filme, pois não fazia sentido apresentar um decoreba sobre um filme, um desenho. Ia ficar de recuperação novamente. Não era a minha ideia. Após muito apanhar do tema, eu criei um método para poder apresentar, atingir meu objetivo na apresentação, impactar, e mesmo que o tema fosse algo tão simples quanto um desenho infantil, se assim a gente pode chamar o Rei Leão, né? Mas enfim. O que eu fiz? Elaborei uma big apresentação e fui lá e encarei. E essa foi a minha primeira pancada. Nada de decoreba. Entenda, se apropria do tema. Vamos lá. Mudei a estratégia, foi o que foi.
O não decorar foi incrível, por incrível que pareça, foi sensacional e foi me dando confiança. A cada trabalho apresentado, e lógico, quanto mais eu aumentava a nota, melhor eu fazia o próximo. Na pós-graduação, eu fui convidada em menos de 6 meses de curso a fazer uma especialização e o meu tão sonhado mestrado. Foi ótimo. Bom, segundo round. Foi aí que eu aprendi outra característica para fazer apresentações impactantes. Preparados? Aprendi que atingir e exceder as expectativas, surpreendendo de forma positiva, era o primeiro passo. Sim, eu tinha que atingir mais que 110% da expectativa. E isso causa uma felicidade para quem está assistindo. Agora, como eu descobri isso? Eu perdi minha dignidade em uma apresentação que me fez tirar um C. Eu estava confiante demais. Eu sabia muito do assunto. Eu não me preparei na hora da elaboração, não me preparei na hora da explicação. Eu fazia sobre alguns ciclos, então eu precisava colocar algumas setas. E uma dessas setas eu coloquei de forma oposta, na direção oposta. Enfim. Com mais uma lição mais do que aprendido com meu ego ferido, eu segui adiante. Segunda lição, mesmo sabendo o assunto, exceda as expectativas. Estude mesmo quando você acha que domina o assunto. Se prepare, mas se prepare de verdade. Terceiro round, quase um nocaute. Tava tudo indo muito bem. Eu amava ministrar aulas. Até que as tecnologias invadiram as nossas vidas. O meio corporativo, as salas de aula e eu. Então, eu não tinha domínio dessas novas tecnologias. Eu já fazia um PowerPoint, buscava metodologias para que minha aula fosse mais interativa, mas eu não tinha domínio de equipamentos tecnológicos e nem de outras tecnologias e metodologias de apresentação que estavam invadindo tanto o meio profissional quanto a sala de aula. E aí eu reparei que eu mesmo me preparando, eu me vi ficando para trás novamente, sendo mais uma na multidão. O que eu fazia não era mais do que as pessoas esperavam que eu fizesse. E aí eu entrei numa crise de expectativa e realidade. Eu montava as apresentações que eu achava que estava arrasando e, bom, não era tão majestoso assim quanto eu estava imaginando. Se você já viu alguma foto na internet com esse tipo de comparação, você vai saber exatamente o que eu senti. Eu montava apresentações, mas faltava a apropriação das tecnologias, faltava dinamizar, faltava modernizar o meu trabalho. Eu precisava modificar urgente, eu queria modificar, e isso era fato. E eu estava em sala de aula ministrando aulas e não achava que a minha contribuição era de acordo com o que eu poderia fazer. A gente sempre sabe até onde a gente pode chegar. Você entende? Eu me dedicava, mas como diz um grande amigo e tutor meu, a experiência ela não pode ser transferida, sabe? Transfusão sanguínea. É necessária experiência. E olha, isso é uma mega verdade. Foi então que, voilá, adaptação. Sim, me adaptar, e dessa vez eu não tô falando de Darwin, brincadeirinha, coisa de biologia. Eu precisava me adaptar àquelas mudanças. Eu precisava aprender a voltar, a surpreender. Aí então eu me desafiei. Novamente, após 15 anos ministrando aulas no mesmo colégio, fazendo palestras e apresentações esporádicas, eu decidi abandonar a sala de aula e enfrentar o meio corporativo. Isso sim foi chocante, mas funcionou. Eu apanhei novamente, cresci, aprimorei minha técnica. O tempo não para e é imprescindível acompanhar para nós não sermos engolidos. E aí veio minha terceira lição, adaptação. O tempo não para.
As inovações, elas estão vindo e nós precisamos entendê-las ou conhecê-las. Mas se atualizar é imprescindível. Hoje, após muitos anos desse desafio, ensinando meus alunos, apresentando soluções, apresentando serviços de diversos temas, eu sou uma consultora educacional renomada e com reconhecimento internacional em diversos assuntos, em diversos produtos, diversas soluções. Mas eu vou falar a verdade, eu levo essas 3 etapas sempre comigo. Eu considero minhas 3 lições mais importantes que eu defendo e que eu aprendi nesses mais de 20 anos de experiência. Vamos repetir? 1. Nada de decorar. Não decore seu texto, entenda. Entendendo ele, isso vai te ajudar e te dará mais autoconfiança. 2. Mesmo dominando o assunto, valide. Estude novamente, se prepare, confira. Autoconfiança é bom, mas permaneça com um friozinho na barriga. Sempre isso vai te impedir de ir seguro demais e levar um banho gelado. 3. Se adapte. Se adaptar ao meio que trabalha, se adaptar às evoluções, se adaptar à sua realidade e à realidade do mundo. Combinado? Enfim, para ajudar você ainda mais a elaborar uma boa apresentação e mais dicas sobre falar e arrasar, eu coloquei aqui na descrição do vídeo um link para você baixar o meu e-book sobre 10 dicas infalíveis para falar em público e arrasar. Bom, esse foi meu recado e para que esse recado chegue para outras pessoas, dê um like e se inscreva para receber nossas dicas, ok? Beijo, beijo e até mais!